Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que anda aí? Tudo tranquilo, na boa. Voltando a gravar na quinta-feira à noite, são 9h05 da noite aqui em Israel. Como a gente comentou aí na última semana, a gente gravou no domingão, né? Início da semana aqui, então foi um episódio, dois episódios aí num espaço curto de tempo, mas não importa, porque teve a semana inteira aí de notícias e muita coisa aconteceu e a gente vai passar tudinho para vocês a partir de agora. Vamos então para o nosso primeiro bloco para a gente comentar o que se sucedeu depois da tragédia no Monte Meron na semana passada. Bom, é isso aí, gente. Primeiro bloco, a gente comentou no episódio passado sobre a tragédia, né, no Monte Meron, que na festa de Lag BaOmer, que deixou 45 pessoas mortas, né, morreram pisoteadas, sufocadas. O lugar estava abarrotado, né, de judeus ortodoxos que foram até o local do túmulo do Rabino Shimon Bar Yochai para, não sei, né, celebrar, enfim. E houve lá, né, superlotação. Um pessoal começou a escorregar. Até o momento eu não consegui entender direito o que aconteceu, mas enfim, 45 pessoas morreram e até agora está aquele empurra ali sobre uma comissão de investigação, se vai ter, se não vai ter, todo mundo tirando o corpo fora. O evento havia sido autorizado depois de um acordo entre o Ministério do Interior do deputado e ministro, né, Amir Ohana, com o Ministério da Segurança Interna, que é do Amir Ohana, e o Ministério do Interior, que é do deputado e ministro Ari Ederi, né, que é do partido Shas. E, enfim, agora todo mundo está tirando o corpo fora, estão querendo culpar a polícia, estão querendo culpar o Supremo. Enfim, é aquele negócio, né? Vamos ver se vai ter um culpado. João, o que tu acha disso aí, cara? Eu, no episódio passado, eu apostei que vão acabar achando o culpado aí, que vai ser um engenheiro, ou de repente até um oficial da polícia, mas quem autorizou o evento sem nenhuma organização, acho que vai ficar de fora dessa coisa aí, hein, cara? Olha, não sei, porque novo governo, novas prioridades, né? Enfim, vamos. Essa semana saíram várias reportagens sobre a estrutura, né, de visitação do Har Meron, do Monte Meron, que foi o lugar onde aconteceu o desastre, onde fica a tumba do Rabino Shimon Bar Yochai. Se quiser um pouquinho mais de informação sobre isso, escuta nossa edição passada. Enfim, né, o Rai Levinson, que é repórter do Haaretz, ele publicou uma reportagem hoje mostrando que esse caminho foi improvisado e foi construído para separar as entradas de homens e mulheres, né, da visitação no Har Meron, no Monte Meron, né? E outras coisas a gente começou a descobrir aí também. Uma das coisas que se descobriram foi que já em 2013, o Yair Lapid, quando era ministro das Finanças, né, ele, enfim, o partido dele, né, um membro de partido dele tinha sido alertado de que a estrutura ali era complicada, era pouco segura. Ele tentou impedir o evento de acontecer, né? E a Suprema Corte, né, os ortodoxos foram à Suprema Corte, e a Suprema Corte bancou o evento de acontecer ali. Esse é o argumento que o Amir Ohana, que é o ministro da Segurança Pública israelense, ele está usando para incriminar e para responsabilizar a Suprema Corte, né, pelo acontecimento. É um pouquinho de cara de pau demais dele, mas não assusta. Né? O Ohana, quando foi ministro da Justiça, fez de tudo para diminuir os poderes do próprio judiciário, uma contradição, enfim, óbvia, né? Um ministro da Justiça que trabalha contra a própria justiça, contra o judiciário, e ele é parte dos principais incitadores do Likud contra o sistema de justiça de Israel, contra o poder judiciário. Ele está tentando culpar a Suprema Corte. Mas a situação para o Amir Ohana, ela não está muito favorável, não. O que está acontecendo é que hoje em dia a gente tem algumas possibilidades de investigações para saber o que aconteceu no Monte Meron, né? Porque alguma delas vai acabar acontecendo. Você não pode achar um desastre desse com 45 mortos sem dar uma satisfação para a população, para as vítimas e, enfim, para todo mundo, né? E aí, quais são as possibilidades que existem? Né? A principal delas é uma comissão investigativa nacional, okay? Que é uma comissão independente, né? Que ela é chefiada por um juiz, né? Na verdade, ela é chefiada pelo presidente da Suprema Corte de Justiça, ou por algum outro membro da Suprema Corte de Justiça, e participam dessa investigação pessoas que são recomendadas
por uma comissão formada por políticos e pelo judiciário, né? E pela polícia, obviamente, também. Então, é uma comissão independente, totalmente independente, que não tem objetivos políticos, porque ela obedece, enfim, ela é chefiada por um juiz, né? Se a gente confia nos juízes para julgarem os casos, para chefiar uma investigação, a gente também tem que confiar, okay? E essa investigação ela é o terror do governo quando ele quer esconder alguma coisa. A outra opção que tem é uma comissão de exame nacional, né? De investigação, de cair exame, né? Mas é como se fosse de investigação também, enfim, que hackear é investigação de uma maneira, a tradução da palavra hackear é investigação e bdicar seria exame, mas nos dois casos funciona como investigação, mas já dá para a gente entender que exame e investigação são duas palavras que têm pesos diferentes, né? Ou seja, bdicar é uma palavra com peso mais fraco, né? Uma comissão de investigação nacional, ela é chefiada pelo ministro, né, pelo ministro responsável, pela situação, pelo ministro da área responsável, que no caso é o ministro da Segurança Pública e o ministro das Religiões, são dois. Ela é formada pelo próprio ministro, ele delega funções, enfim, e as consequências de uma comissão dessa, além dela ser totalmente política, elas não são judiciais. Né? Elas podem recomendar, e elas podem inclusive recomendar uma outra comissão, mas elas são consequências que não são, elas não podem dar prisão, por exemplo. E as outras duas são uma CPI, né, uma comissão de investigação parlamentar, que é muito parecido com o que tem no Brasil, mas ainda é muito pouco comum aqui em Israel, e uma comissão de esclarecimento da situação, que é uma comissão, na verdade, muito curta, muito rápida. Enfim, o Likud, o Amir Ohana, os partidos ortodoxos, eles estão querendo evitar uma comissão de investigação nacional, né, pública, Vadat Hakerah Memlartit, né, que já foi chamada algumas vezes, já foi lançada algumas vezes. Uma delas, por exemplo, foi depois da Guerra de Yom Kippur, né, para investigar se houve desleixo, se houve descaso, se houve responsabilidade do governo na decisão de não convocar os reservistas e não estar preparado para um ataque surpresa do Egito e da Síria, se eles tinham informações que a guerra podia acontecer. Essa comissão ela foi bastante dura, por exemplo, com a primeira-ministra Golda Meir e com o ministro da Defesa Moshe Dayan, mas foi ainda mais dura com o chefe das Forças Armadas, David Eleazar, que se demitiu depois dessa. Depois da Guerra do Líbano também teve uma comissão do mesmo estilo, que recomendou para o Ariel Sharon, que ele disse que o Ariel Sharon não era uma pessoa apta a ser ministro da Justiça e da Defesa, né, e nem a exercer nenhum cargo público, e forçou a sua demissão naquele momento. Enfim, cargos públicos a gente sabe que ele exerceu depois, inclusive, de primeiro-ministro. Mas, enfim, essas comissões elas têm resultados, elas são comissões politicamente enfim, fortes e, às vezes, legalmente também. Elas podem levar pessoas à cadeia. Né? E o Likud está tentando evitar essas comissões, como eu disse, os partidos ortodoxos, mas o negócio é que, mudando agora de governo, se é que ele vai mudar mesmo, enfim, os partidos ortodoxos e o Likud perdem muita força. E aí essa comissão pode ser lançada e ela tende a responsabilizar a polícia. E se ela responsabilizar a polícia, a gente tem que ver quem é que vai pagar o preço por isso. Se é o ministro da Segurança Pública, se é o comandante-chefe da polícia, se é algum comandante local, ou se são todos eles. Por que eu digo que ela tende a responsabilizar a polícia? Porque cada vez mais indícios mostram que a polícia ela não agiu de acordo com o necessário para evitar a aglomeração lá. Tem que descobrir agora por ordem de quem. Né? A principal informação que a gente tem que dar a entender que a polícia é culpada foi uma gravação que foi divulgada hoje no Canal 12, a gente está gravando na quinta-feira, dia 6 de maio, né? E o diretor-geral de assuntos religiosos da região, que é um ultra-ortodoxo chamado Yossi Schwinger, ele foi pego dizendo que a culpa é da polícia e que ele não tem medo nenhum de abrir uma comissão investigativa, ao contrário, ele quer mais que abra mesmo, porque vão provar que a responsabilidade nessa situação é da polícia. Quando o sujeito é pego numa gravação, a gente até pode questionar se a gravação é forçada, ela é intencional, é isso, aquilo, mas quando o sujeito é pego dizendo que não tem medo, que o ideal seria realmente que abra uma comissão investigativa, eu acho que ele enfim, sendo parte, né, do movimento ultra-ortodoxo, sabendo que alguns de seus líderes, né, nessa categoria política, vamos dizer assim, podem acabar sendo incriminados, e ele diz isso, é porque, enfim, alguma evidência ele deve ter para dizer isso, alguma convicção baseada em alguma coisa ele tem para dizer isso, e a tendência realmente é que a polícia seja responsabilizada. Se vai ser o ministro, se vai ser o comandante-chefe, se vai ser o comandante local,
se vão ser os policiais do momento, que eu acho muito difícil, pode acontecer, que vão ser responsabilizados pelo que aconteceu, são outros 500. Mas, enfim, o que vai ser difícil é evitar que essa comissão seja aberta se a gente tiver um governo formado pelos partidos que fazem oposição hoje ao governo Netanyahu. Enfim, mas aí são cenas dos próximos capítulos que a gente vai entendendo nos próximos blocos. Bom, é isso. Eu montei a minha aposta de que vão achar aí aquele famoso bucha de canhão, cara. Ou senão vai terminar em pizza. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente comentar aí uma onda, né? A continuação de ondas de violência aqui em Israel. Bom, nas últimas semanas a gente veio comentando aí das ondas, né, de diversas ondas de violência aqui entre a população árabe e judia aqui em Israel, né, dentro e fora do muro, da linha verde, né, do lado esquerdo e do lado direito do muro. A gente falou de foguetes vindo de Gaza, teve violência em Yafo, né, teve violência no bairro de Sheikh Jarrah, a gente comentou, né, de famílias palestinas que estavam sendo expulsas daquele bairro ali. E também a gente comentou no último episódio da violência que estava acontecendo no portão de Damasco, né? Lembrando que a gente está no mês do Ramadã, fechando o Ramadã nessa próxima semana, mas enfim, no portão de Damasco, na escadaria que dá acesso ao portão, a polícia tinha resolvido fechar a escadaria, que é um ponto muito tradicional de concentração da população. Eles sentam depois do jejum, né? Bebem, cantam, dançam. O portão de Damasco ele fica no centro da cidade de Jerusalém Oriental, né, onde tem um comércio, onde tem a rodoviária que dá acesso a todas as partes ali da Cisjordânia. Enfim, é a região central de Jerusalém Oriental, né, da Jerusalém Palestina. E recentemente, depois que a polícia resolveu, na semana passada, a gente comentou no episódio, né, retirar as barricadas, permitindo com que a população árabe ela voltasse a ocupar ali a escadaria do portão de Damasco, a violência ali terminou, né, não houve novos incidentes essa semana, porém, houve durante essa semana e principalmente hoje à noite, agora quando a gente está gravando, um aumento da violência no bairro de Sheikh Jarrah. Mais uma vez, no caso, nesse caso agora, é uma família palestina que está para ser expulsa, né, de suas casas. Aparentemente, uma organização judaica comprou a casa onde essa família palestina mora, e a justiça agora está tentando chegar a um meio termo, tentar ver se a organização judaica e a família palestina que mora lá há décadas chegam a alguma solução, né, para evitar, pelo menos a princípio, a expulsão dessa família. Muita violência. O deputado da extrema-direita judaica, Itamar Ben-Gvir, que esteve no portão de Damasco para né, dar o apoio ali aos militantes extremistas judeus que também iam para o portão, no caso, enfrentar os palestinos, né? O Itamar Ben-Gvir também se encontra em Sheikh Jarrah. Ele falou, inclusive, que ia montar o seu escritório, né, um escritório móvel em Sheikh Jarrah. Pedra rolando, pau comendo, presos e, enfim, a gente vai ter que ver como é que isso vai desenvolver. O Hamas, né, também volta aí a ameaçar com violência, né? Nessa semana houve vários depoimentos falando que eles não vão aceitar essa política colonialista do Estado de Israel, né, assim eles chamam, e também falando que muito isso em função também, né, a gente não pode não levar em consideração do cancelamento, né, das eleições palestinas que estavam marcadas para os próximos meses. O Abu Mazen percebendo que ia perder, né, do Fatah percebendo que ia perder as eleições, ele cancelou as eleições. O Hamas não está nem um pouco feliz com isso, e obviamente que esse tipo de violência ele também ganha, né, esse tipo de ação, né, esse tipo de cancelamento, né, das eleições, ele também influencia na violência e na própria, enfim, organização do povo palestino. Outro fato que aconteceu essa semana, por fim, para eu terminar aí essa introdução, foi um atentado, né, um ataque a tiros no Tzomet Tappuah, né, no cruzamento Tappuah, que fica nos territórios ocupados. É um cruzamento central entre alguns assentamentos. É uma região muito tensa, que são assentamentos muito hardcore, do pessoal muito ideológico, e um palestino passou num carro, um palestino que ele é membro do Hamas, ele foi preso hoje, inclusive, ele passou do carro perto de um ponto de ônibus, atirou
deixou uma pessoa morta que morreu, no caso, essa noite também, ontem, né, de ontem para hoje, ficou hospitalizado durante 4 dias e faleceu essa noite. João, eu não vou falar que tá esquentando, porque quente já tá há algum tempo, né, cara? E a gente vai ter que ver aí se esse governo que vai entrar, que vai ser um governo muito saco de gatos, como é que ele vai conseguir lidar com toda essa questão envolvendo aí o conflito palestino-israelense, né? Opa, você tem informação já que o governo vai entrar? Não, pois é, agora tu me pegou, cara. Eu não sei, não, eu não Me tenho isso. pegou, me pegou. Eu até acho que ele vai Não, acontecer, foi, não, eu não sei, mas não, não tem informação que o governo vai entrar, é é, impossível, foi só tipo, né? Porque todo mundo fala que tá quase indo, enfim, então, eu tô foi, no, como dizer, mas pra, foi uma é, escorregada. pra mim foi um 55 a 45% de chance aí, mas enfim, vamos. Enfim, esse é o terceiro podcast seguido que a gente está falando dessas tensões, né? E elas não, apesar de que a situação não tá boa, deu uma esfriada um pouquinho em alguns sentidos, né? Enfim, em vez de cair foguetes de Gaza, então voltaram os balões incendiários, né? Gabriel Paciorni, que há uns 2 anos escreveu um texto, um artigo no Conexão Israel, recomendo ler, explicando como é que funciona isso, né? São balões que se soltam de Gaza, o Hamas é a Jihad Islâmica, que está com fogo agora na época do verão, que não tem chuva, né? No meio da primavera, a partir do meio da primavera aqui em Israel já não chove, e aí eles, enfim, quando caem uma plantação, elas podem incendiar o lugar inteiro, podem incendiar também um kibbutz, uma comunidade pequena, até uma cidade. Enfim, é um tipo de terrorismo diferente, né? Não é exatamente com armas conhecidas. Elas voltaram essa noite, esses balões voltaram essa noite. Enfim, é difícil, né? Ver o que a gente vai ver o que dá para fazer com isso. É difícil evitar esses balões. Teve até uns drones, né, que Israel adaptou para poder dar conta deles quando eram pipas pegando fogo, né? Agora, depois que virou balão, a situação ficou um pouquinho mais complicada, mas enfim, essa é a novidade. Não vou me alongar sobre isso, não, a gente já conhece essa prática e, enfim, vou torcer só para acabar. Também não vou me alongar muito sobre a situação em Sheikh Jarrah, porque a gente também já falou em edições passadas do podcast, você acabou de dar um panorama muito bem explicado. Só vou chamar a atenção para o deputado Itamar Ben-Gvir, né, do Partido Sionismo Religioso, né, o deputado mais radical da Knesset, da direita, pelo menos, ultra radical, visões claramente racistas em determinados aspectos e tudo mais. Ele resolveu armar o gabinete dele ali, em Sheikh Jarrah, no meio da bagunça, para despachar dali. O que ele está alegando? Que só se ele, como deputado, vai para lá e leva o gabinete dele inteiro para lá, a polícia vai defender os judeus ali que estão sendo vítimas de violência dos árabes. Né? Ele não explica o que os judeus estão fazendo ali, né, que não é um bairro judaico. Enfim, o que ele está fazendo é uma clara provocação. Né? Ele faz parte do bloco político do ministro da Segurança Pública, que é o Amir Ohana. Né? Então, ele está reclamando da polícia do Amir Ohana. É mais do que incoerente, né? É absurdo um negócio desse. Então, o que leva a gente a crer claramente que ele está fazendo ali um ato de provocação. Quanto mais a chapa esquenta, mais a direita tende a se dar bem em cenários eleitorais. É uma maneira também de botar pressão no eleitorado para que eles ponham pressão nos parlamentares da direita que estão por fechar um acordo com a esquerda, está esperando já que o Yair Lapid, ou outro membro da esquerda, já critique aí. Enfim, e a gente vai ter que ver se vai dar certo ou não essa provocação que ele está fazendo aí. Em relação ao atentado, no Tzomet Tappuach, né, que é uma parada de ônibus, né, muito famosa justamente pelos atos de violência, enfim, na região da Samária, né, na Cisjordânia, no norte da Cisjordânia, digamos assim. Enfim, infelizmente mais uma pessoa morreu, foi assassinada, pegaram hoje o suspeito, né, de ter cometido esse atentado. Ainda não se sabe com certeza se é ele, mas a inteligência israelense erra muito pouco nessas buscas. Enfim, isso evidencia também o clima de aslamá, né, que se diz em hebraico, que é escalada, né, escalada de violência, seria a tradução dessa expressão. E o uso político desse atentado também tá por aí, né? Agora, a novidade nesse caso, eu vou lembrar no próximo bloco, é que, enfim, o Mahmoud Abbas, né, que é o líder do Partido Ram, é um movimento islâmico que flertou com formar o governo com Netanyahu e agora está flertando formar um governo com Yair Lapid, é o Partido Árabe que está rompendo com as tradições históricas, né, de que sempre está na oposição. Ele condenou o atentado, okay? Coisa que nunca um parlamentar árabe tinha feito em atentados cometidos contra israelenses nos territórios ocupados.
atentados cometidos da linha verde, né, para cá, do lado que a gente mora, do lado esquerdo do muro, a gente já tinha visto deputados árabes condenarem. Mas do lado direito do muro, lá na linha verde, do outro lado da linha verde, a gente nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Né? E veio, talvez, do movimento, do segundo partido, digamos assim, mais radical dos blocos, dos partidos de eleitorado árabe. Né? E foi sem precedente essa declaração. Tanto que toda a imprensa agora está forçando, está apertando os deputados árabes para ver o que eles têm a dizer sobre isso, porque, enfim, não condenar um ato desse é problemático frente aos olhos dos israelenses, né? Porque, enfim, agora essa lista unificada, né, o outro bloco dos partidos árabes resolver participar do governo do Yair Lapid, o Yair Lapid vai ter que responder por que você está fazendo um governo com um grupo de deputados que não condena atentados, né, contra judeus. E, enfim, estão sendo pressionados, já que agora estão fugindo bem pelo menos entrevista que eu escutei dessa pergunta, mas o Mansur Abbas, do Partido Rama, ele agradou parte da população judaica com seu comentário. Quem ele desagradou foram os líderes religiosos do Rama. O Rama é como se fosse um partido ortodoxo israelense, aqui muçulmano, né? Ele tem seus guias espirituais, rabinos que são consultados, imãs e líderes espirituais que são consultados na tomada de decisões, da mesma maneira que os partidos Shas, Judaísmo da Torá e Sionismo religioso, e até o Yamina, de alguma maneira, tem também seus rabinos referência, aos quais eles seguem, né? Enfim. E os líderes espirituais e religiosos muçulmanos, né, não gostaram da fala do Abbas. Ele cruzou uma linha vermelha ali, enfim, ele não voltou atrás, mas eles deixaram bem claro que eles não gostaram desse comentário. Isso enfim, é interessante a gente ver como essa questão ela não é polêmica dentro da sociedade judaica israelense, porque até os partidos de esquerda eles condenam esse tipo de violência, de atentado, né? A violência não, enfim, ela não é, principalmente contra a população judaica, ela não é explicada, ela não é justificada por ninguém, né, do mundo judaico, a violência contra a população judaica, mas pelo mundo árabe não. E quando pela primeira vez alguém vai lá e cruza essa linha vermelha de condenar um atentado contra um colono dentro da Cisjordânia, isso gera polêmica no mundo árabe. O garoto que morreu, né, que foi assassinado, tinha acho que 18 anos, se não me engano, não me lembro agora o nome dele, o sobrenome era Guetta, né? Passou agora imagens do enterro dele, né, do discurso da família, triste, as pessoas chorando, uma pessoa jovem que foi assassinada, atentados que acontecem eventualmente todos os anos, não é uma coisa nova especificamente, por isso que eu estou chamando a atenção para a novidade nesse caso, que é o discurso, enfim, que é a condenação do Mahmoud Abbas, que a gente vai poder, perdão, do Mansur Abbas. Mahmoud Abbas é o presidente da autoridade palestina. Do Mansur Abbas, que é o líder do Partido Rama. Pode ser que eu tenha cometido esse erro outras vezes na minha fala, então já fica aí a correção. Mansur Abbas, não Mahmoud Abbas. Enfim, e agora a gente tem que ver de que maneira isso vai mudar realmente. Vai ser um caso isolado e não vai ser repetido no futuro, ou se vai abrir algum precedente. Essa é a novidade, né? A condenação de parte dos políticos árabes de um atentado feito contra um colono na Cisjordânia. É isso. Vamos então passar para o nosso terceiro e mais esperado bloco para falar da política israelense essa semana. Bom, gente, eu ia começar com um apito final, mas não vou não, porque eu não tenho um apito aqui. Meus filhos estão dormindo e eu não quero acordá-los nesse momento. Ia me causar uma dor de cabeça muito grande, mas terminaram os 28 dias, né, do Netanyahu, terminou o prazo que o Netanyahu tinha recebido aí do Rivlin, do presidente Rivlin, para tentar construir o seu governo, e mais uma vez Benjamin Netanyahu não consegue montar o governo de Israel. Foram 4 eleições, só na terceira ele conseguiu montar esse governo aí meio Frankenstein, né, que está meio que sobrevivendo até hoje. Essa semana, inclusive, eu vi no rádio, né, que o Itzik Shmuli, ele agora acumulou mais um ministério. Ele não é nem deputado, mas ele ainda é ministro, porque, enfim, está valendo ainda o que foi aprovado no ano passado. Então a gente ainda continua com um governo meio torto. Como eu falei ainda há pouco, o Netanyahu teve que devolver o seu mandato, né? Ele não conseguiu montar a coalizão, mas muita coisa aconteceu nesse momento, no período anterior, né? Nos 3 dias dessa semana, até que os 28 dias chegassem ao seu fim. Teve muita pressão, né, em vários sentidos, para que fosse formado esse governo aí da direita. O rabino
um rabino do partido Noam, né, que é um dos partidos que compõe o bloco, né, chamado do sionismo religioso, né, o rabino Tal, ele autorizou a entrada do Ram, né, na coalizão. Ele falou que dava o seu aval, dava a sua bênção para que o Partido Islâmico entrasse no governo. Por outro lado, teve o Rabino Druckmann, né, que ele é mais ligado também, ele é ligado a outro setor, né, do bloco dos sionistas religiosos, que falou que ele não aceitava que um partido árabe pudesse estar nesse governo. O Netanyahu tentando aí de qualquer jeito trazer o Bennett para dentro também, falando da rotação, que ele ia ser o primeiro-ministro, né? Enfim, aquelas coisas todas, aquela tentativa até os 45 minutos do segundo tempo para formar o governo, até que chegou também ao Knesset, né, ao parlamento, e o líder do governo, né, do Likud, né, que também é o líder, é o chefe, a cabeça, né, o presidente, não sei nem como chama, é o presidente, vamos dizer assim, da comissão organizadora. A gente comentou dela os 2 episódios atrás, o deputado Miki Zohar, né, do Likud. Ele tentou encaminhar, né, que leis muito polêmicas, como leis que passassem por cima de decisões do Supremo, leis que prevessem a construção em assentamentos, a legalização da construção em assentamentos. Enfim, são leis muito polêmicas. Ele queria aprovar essas leis ou encaminhar para que essas leis fossem para votação, para colocar aí uma pressão também, né, nos partidos da direita que estão negociando com o chamado Bloco da Mudança. João, nada disso deu certo e o Netanyahu teve que entregar o mandato para o presidente, hein, cara? Não, foi na verdade, foi uma coisa de maluco, né? Esses dias aí antes do Bibi devolver o mandato, porque o Likud tentou de tudo, né? Então, olha só. Primeiro, o Likud conseguiu convencer o Rabino Tal, do Noam, né, que é um dos 3 partidos que compõem o sionismo religioso, a aceitar um governo apoiado pelo Uram. Vale lembrar que o Noam é um partido talvez esse seja o partido mais radical de todos. Partido homofóbico, por definição. É um partido que quer caçar os direitos das mulheres, né? Que, por exemplo, eles são contra. Eles querem que Israel rompa com a União Europeia por um acordo que eles fizeram por causa. Enfim, acordo que fizeram com a União Europeia porque que previa que tem um número mínimo de mulheres exercendo cargos públicos para que recebam, enfim, investimentos na União Europeia. Partido ultra radical em relação a assentamentos e tudo. E esse rabino, o que ele disse? Ele disse que existem 2 definições do judaísmo. Uma é que é a profanação do nome de Deus e a outra que é a sacralização do nome de Deus. E que é uma profanação do nome de Deus aceitar o Uram dentro do governo, mas que é uma sacralização do nome de Deus manter o governo de direita. E que a sacralização do nome de Deus é mais forte que a profanação, então tem que aceitar um governo comandado, um governo com a presença do Uram. Esse é o argumento dessa galera. Enfim, e aí quando o Likud viu que o rabino lá ele cedeu essa pressão, eles foram para cima do Rabino Druckmann, que é o rabino principal, enfim, a quem o Smotrich, né, consulta, né, para tomar as decisões. Mas eles esbarraram com 2 questões. A primeira, que o Rabino Druckmann ele não é pragmático nas suas definições, nas suas interpretações da lei judaica da maneira que o Rabino tal. E a segunda é que o Smotrich não necessariamente vai seguir a recomendação do Rabino Druckmann, né? O sionismo religioso tem vários rabinos como referência. O Smotrich ele entende que o papel dele como político, né, é mais importante do que escutar um rabino. Ele está na Knesset já tem bastante tempo, ele sabe as consequências que podem ter uma ação dele. E, enfim, então nada garantia que o Smotrich fosse seguir a recomendação do rabino. E, dito isso, o rabino Druckmann disse: vocês estão malucos, não vou recomendar nada disso. O governo com Uram é uma catástrofe, eu prefiro quintas eleições. E, enfim, o Likud não conseguiu convencer o outro rabino, e eles partiram para o ataque ao Bennett, né, para constranger o Bennett de alguma maneira, já prevendo que eles não iam conseguir formar o governo. Não conseguiram o apoio do Guidon Saar, já viram que o Bennett já estava negociando com o Lapid por outro lado, e aí eles começaram a sinalizar. O Likud, ao mesmo tempo que eles atacavam o Bennett, o Likud oferecia para o Bennett um governo de rotação. O Bennett podia ser o primeiro na rotação por 1 ano, depois passar para 2 anos para o Netanyahu, né? E o Bennett mesmo assim não aceitou esse acordo, ou talvez tenha aceitado, mas o Likud não conseguiu formar o governo. Enfim, o Likud, ao mesmo tempo que negociava, atacava o Bennett, e o Miki Zohar, como o Marquinhos falou, mandou um pacote de leis para serem aprovadas na Knesset, na verdade, primeiro para serem aprovadas
pela comissão regulatória da Knesset, na Vada Mesaderet, para depois passarem para votação, que, segundo o próprio objetivo, o objetivo, na verdade, confessa do próprio Miki Zohar, que o objetivo, enfim, que era constranger os deputados da direita que estão flertando com o bloco do Yair Lapid, né? E entre essas leis estavam a lei de eleição direta para primeiro-ministro, que essa o Miki Zohar tirou de última hora, a lei, a Roca Gabrut, que é a lei que diz que a Suprema Corte não pode declarar inconstitucionais votações que tiveram maioria na Knesset e, portanto, não pode intervir em leis aprovadas pelo parlamento, né? A lei do assentamento jovem, né? que a lei enfim, é uma lei que regulariza assentamentos ilegais palestinos na Cisjordânia, israelenses na Cisjordânia, feitos especialmente por jovens, por isso ela tem esse nome, né? Com base em trailers em regiões que não são áreas privadas, mas que também não foram autorizadas pelo Ministério da Defesa, né? Enfim, entre outras leis, todas elas fortemente perigosas para a democracia israelense, que o próprio Likud não se esforçou nada para essas leis serem aprovadas durante esse tempo todo que eles estiveram no poder, porque eles sabiam que as consequências podiam ser grandes, com exceção da Roquita Gabrut, com a lei, na verdade, para tirar o poder da Suprema Corte. Enfim, as outras leis, o próprio Likud não fez tanto esforço, porque eles sabiam que isso podia gerar problemas, inclusive levar Israel ao tribunal de Haia sem quem conseguisse se defender da maneira como conseguem razoavelmente hoje. E aí, no estouro do cronômetro, ele vai lá e bota tudo isso para constranger os deputados da direita. E ele conseguiu. Essas leis passaram na comissão e elas vão poder ser votadas na Knesset, a menos que, caso exista, caso troque, né, o novo presidente da Knesset decida não levar essas leis à votação, ou o novo chefe da comissão organizadora da Knesset. Mas, enfim, foi uma tentativa bem sucedida, eu diria, mas bastante bizarra do Miki Zohar, né? E também liga o céu de alerta para a esquerda, né? De alguma maneira. Quem é contra esse tipo de coisa, né? Olha só, tá vendo? O Guidon Sar liberou a bancada para votar a favor do que eles quisessem. Naftali Bennett também liberou a bancada. Só o Lieberman, dentro da direita desse bloco anti-Netanyahu, não liberou a bancada para votar a favor da lei. Todos os outros liberaram. E, enfim, fica um alerta, né? Fica um sinal de alerta. Depois o Miki Zohar desistiu de levar ela correndo para a Knesset, porque ele enfim, ficou com medo de perder essas votações e sair muito enfraquecido. Mas foi uma movimentação bastante preocupante, bastante radical, e, enfim, talvez de todas as movimentações que o Likud fez nesse último momento, tinha sido a única que foi razoavelmente bem sucedida, né? Porque realmente conseguiu constranger essas pessoas, mas não constrangeu o suficiente para que eles, para que os seus eleitores saíssem na rua para protestar, para que eles, para que esses partidos desistissem de negociar com o Lapid, para criar uma tensão nos blocos antagônicos que estão prestes a formar um novo governo. Enfim, mas fica aí essa situação, porque talvez a longo prazo isso tenha outras consequências que a gente ainda não conhece. Bom, e a segunda notícia desse bloco também tem a ver, obviamente, com a entrega do mandato, que é uma festa, né? Uma festividade. Netanyahu não conseguiu. Pô, eu tô feliz, cara. Não sei nem se vai ter outro governo, não sei nem se é bom que tenha outro governo, porque, como a gente vem comentando aí, vai ser uma zona, mas ver o fato de Netanyahu suar, eu admito que me deixa bem feliz. Mas já começou uma série de confusões aí, né? Depois que o Netanyahu entregou o mandato, a lista unificada dos partidos árabes, eles indicaram, né, o nome do Yair Lapid para receber o mandato. Lembrando que lá, logo depois das eleições, eles não tinham indicado ninguém. O mesmo acontecendo com o partido do Guidon Sar, que na época tinha indicado. Agora eu não me lembro se ele tinha indicado o próprio Guidon Sar ou não tinha indicado ninguém. Acho que não indicou ninguém na época. E agora indicou o Lapid, ou seja, o Lapid recebeu, e aí Lapid, ele recebeu o mandato do presidente Rivlin. Ele é o responsável por manter a coalizão, ou por montar a coalizão, montar o próximo governo. Recebeu aí 28 dias, e no momento em que ele recebe esse mandato, a confusão começa, né? Começando aí principalmente dentro do partido do Bennett, um áudio, né, que foi onde a gente ouve, né, a voz da deputada Ayelet Shaked, que é a segunda, vamos dizer assim, a segunda pessoa do partido do Bennett, né, do partido Yamina, ela falando uma série de coisas, falando do Likud, enfim, esse áudio foi vazado. Eu estou fazendo aqui um sinal de aspas, né? O João vai explicar já por que esse sinal de aspas. E um outro deputado, o deputado Chikli, do partido também, do partido Yamina, ele falou que não tem condição de fazer
um governo, vamos dizer assim, com a centro-esquerda, com os partidos árabes, e pulou fora do barco. E agora o Bennett teve que rebolar, né? Já começou a rebolar aí, vai ter que continuar rebolando no próximo período para evitar que outros deputados do seu partido saiam, né? E aí ele perde completamente o poder. Lembrando que o Bennett, ele possivelmente, caso esse governo monstrengo aí seja formado, ele vai ser o primeiro-ministro, o primeiro na rotação, né? Ele vai ter aí pelo menos um ano como primeiro-ministro, e agora ele só tem 6 deputados. 6 deputados estão com ele, porque teve um que saiu fora. É o mesmo número de cadeiras do Meretz, né? Vamos ver aí se o Nitzan Horowitz vai falar, não, agora quem vai ser o primeiro-ministro nessa história aí sou eu. João, como eu dei aquela barrigada lá no início, né? Eu falei, pô, esse governo aí que vai formar, não sei o quê. Enfim, acho que foi foi uma escorregada, né, cara? Não foi nem foi uma escorregada. Mas se fala que já estão bem avançadas as negociações e é possível que saia. Mas a questão é a seguinte: só da gente, no momento em que o Lapid recebeu o mandato, a gente já vê que começa essa movimentação dentro do próprio bloco para tentar impedir que esse governo seja formado. Imagina também o que vai vir aí do bloco do Likud, né? Para que a pressão, para que nada aconteça e nenhum governo seja formado. E talvez a gente vá para 5 eleições em menos de 3 anos. Tá difícil, hein, cara? Pois é, não, assim, o ouvinte agora, talvez o ouvinte que acompanha a gente sempre, talvez ele esteja muito mais familiarizado com isso, mas o ouvinte que não está acompanhando a gente todas as semanas, é importante então a gente dar uma contextualizada rápida, né? O Netanyahu estava querendo montar um governo que ele chamava de direita completamente, né? Que era formado só por partidos de direita. Em Israel, os partidos de direita todos juntos, a gente pode dizer que eles têm mais ou menos 70 cadeiras, né? Enquanto a esquerda tem 13, né, sem contar os partidos árabes, os partidos de centro têm outras, enfim, quantas, 20, 24, 25 cadeiras, e os partidos ortodoxos têm 15 cadeiras, mais ou menos essa faixa, 15, não, 16, né? Então ele queria 70 cadeiras, é suficiente para se formar um governo só com a direita, mas tem 2 partidos de direita que já tinham anunciado que não formariam um governo com Netanyahu de jeito nenhum, e eles 2 juntos somam 13 cadeiras. Então, o Netanyahu precisava de mais um pouco para formar esse governo de direita completo. Né? E ele não conseguiu. E quando ele não conseguiu, como é que funciona a lei israelense? O partido que tem mais indicações, que era o Netanyahu, a pessoa que tem mais indicações, que é o Netanyahu, para formar o governo, ela recebe normalmente do presidente um tempo para poder formar o governo. Caso ele não consiga, o presidente tem 2 opções. Ele pode dar para outro deputado ou ele pode entregar para a Knesset. E na Knesset, o primeiro deputado com 61 assinaturas, ele pode, enfim, ele automaticamente recebe o mandato para formar de 2 semanas só, um tempo pequeno. E as pessoas podem assinar para mais de uma pessoa também. Mas, enfim, então o Netanyahu devolveu o mandato, passaram 4 semanas, e ele não conseguiu formar o governo, principalmente porque ele não conseguiu convencer o Partido Socialista Religioso a formar um governo junto com o URAM, que é um partido que é o movimento islâmico, né, o partido árabe, a gente falou dele no primeiro bloco, no segundo também. E aí ele não conseguiu convencer essas 2 partes a fecharem esse acordo, e ele devolveu o mandato para o presidente. E aí o presidente se reuniu com o Naftali Bennett e com o Yair Lapid. Naftali Bennett tinha 7 indicações, o Yair Lapid tinha 45, né, para ver para quem ele dava, porque se tinham algumas especulações de que o Lapid ia convencer as pessoas do bloco dele, os partidos do bloco dele, a passar essa recomendação para o Bennett, porque o Bennett supostamente teria mais chances de formar um governo, de chefiar um governo do que o Lapid. Mas o Lapid não só não fez isso, como ele conseguiu costurar para ele o apoio de 5 dos 6 deputados da lista unificada, e de partidos árabes também, e do partido Nova Esperança, que é um partido da direita, que esses 2 partidos não tinham recomendado ninguém. Ele chegou a 56 recomendações, assim, que é mais que Netanyahu sempre teve. Isso não quer dizer que ele tem 56 pessoas no governo, isso quer dizer que ele tem 56 pessoas que hoje recomendam que ele seja a pessoa que vai formar o governo e que supostamente, ou a princípio, estariam predispostas a aprovar um governo chefiado pelo Yair Lapid. Ou seja, são pessoas que aprovam o nome dele. E em relação à lista unificada, que provavelmente não vai fazer parte desse governo, mas pode aprovar, mesmo estando na oposição, né? A lista unificada, o Ahmed Tibi, que é um dos líderes desse partido, disse que eles pesaram, eles falaram, a gente tinha 3 opções. Tinha deixar a situação ir para a Knesset e correr o risco do Bibi ou do Bennett pegarem isso, recomendar o Bennett e recomendar o Lapid. E recomendar o Lapid era disparada a melhor situação que a gente tinha. Então, o Lapid recebeu o mandato, né, com as suas 17 cadeiras,
se ele conseguir ser o primeiro-ministro, ele vai ser o primeiro-ministro com a menor bancada da história da Knesset. Se for o Bennett, vai ser menor ainda. E ele, com essas 17 cadeiras, ele agora vai ter que convencer agora gregos e troianos a formarem um governo, né? E a gente explicou isso no podcast passado, também recomendo que vocês escutem mais ou menos como é que está a batalha por ministérios, hein? Mas a situação é que, agora com o mandato na mão, a situação muda. E as negociações estavam avançadas, porque principalmente os partidos de esquerda e de centro, eles já abriram mão de uma série de questões, inclusive já aceitam ver o Naftali Bennett, um político relativamente radical da direita, como primeiro-ministro, né? Sendo o primeiro da rotação, inclusive. Então, relativamente, essa negociação parece que a gente está bastante avançado, né? Mas ela ainda não terminou. E enquanto ela não terminar, o Netanyahu vai fazer de tudo para impedir ela de acontecer. O Netanyahu e o Likud. E isso eu não estou aqui dizendo para vocês que eu acho que eu vou fazer, ou estou citando teorias de conspiração. Não é nada disso. O Avi Dichter, que é um deputado do Likud, que já foi chefe do Mossad aqui, ele disse isso abertamente agora no Canal 12, no programa do principal jornal, principal telejornal do Canal 12, talvez de Israel inteiro, de uma audiência, que eles vão fazer de tudo para que esse governo não aconteça, né? O Netanyahu fez uma declaração dizendo que tem que fazer de tudo para evitar que esse governo de esquerda perigoso chegue ao poder, né? Implorando, dizendo que esse governo é ilegítimo porque é um governo de esquerda que vai ser formado com votos de eleitores da direita, se referindo aos eleitores do Guidon Saar, do Lieberman e do Bennett, né? E um deputado do Likud, chamado Shikli, né, perdão, um deputado do Yamina, chamado Shikli, disse ontem que ele é contra um governo feito em conjunto com o Meretz e com o Partido Trabalhista, e as pessoas falam, mas ele dizer que ele é contra, quer dizer que ele vai votar contra, a gente não sabe, talvez ele vote a favor, ele não vai, será que ele vai mesmo contra o Bennett, que é o líder dele? E ele foi lá e falou, para que não restem dúvidas, eu vou votar contra esse governo. Então, é o primeiro rebelde do Yamina, né, a votar contra esse governo. Já falou, tipo, eu não vou. E aí, o temor que existe é que outros parlamentares do Yamina também sejam coagidos pelo Likud, pelo Netanyahu, a traírem o Bennett, enfim, e o Bibi inclusive diz nomes de alguns deles, né, para que eles traiam o Bennett, para que esse governo não acabe não acontecendo. E isso realmente pode atrapalhar as negociações. Segundo o Yossi Werther, que é um dos principais jornalistas do jornal Haaretz, diz o seguinte, o Lapid e o Bennett eles têm uma semana para formar esse governo. Se eles não formarem esse governo em uma semana, eles não vão formar mais, porque o Netanyahu vai conseguir implodir totalmente esse governo de acontecer, apelando para os eleitores da direita. Só que existe uma possibilidade que está sendo pouco falada, que é a possibilidade desse governo sair sem o Yamina, né? Que é com os votos dos partidos árabes, né? Do RAM e da lista unificada, mesmo que apoiem de fora, e sem o Yamina, dá 61 deputados. A grande questão é que o Guidon Saar e o seu partido, eles não aceitam esse governo sem o Yamina, inclusive eles estão ainda batendo o pé para que o Naftali Bennett seja o primeiro da rotação. E a lista unificada, eles combinaram com o Yair Lapid que eles recomendavam o Lapid desde que ele fosse o primeiro da rotação. Ou seja, se esse governo cair antes do tempo, pelo menos que a gente não tenha que ver o Naftali Bennett como primeiro-ministro. Então tem muitas questões ainda a serem resolvidas. Agora, né, há 5 minutos, a jornalista política Daphne Alier publicou no Twitter dela que o Meretz decidiu dar um ultimato e dizer que eles querem sim ou sim o Ministério da Educação, né? Que é um ministério fundamental para o Yamina queria segurar esse ministério com eles, né? Enfim, é uma batalha não só, óbvio, pelo que parece óbvio, que é as narrativas, né, que vão ser ensinadas nas escolas sobre o conflito, enfim, o sistema educacional, que existe uma diferença bem grande da visão do Meretz para a visão do Yamina, o Meretz de esquerda e o Yamina de direita, como também orçamento. O Ministério da Educação é o ministério com o maior orçamento do Estado hoje em dia, maior que o Ministério da Defesa, inclusive, né? É óbvio que grande parte desses gastos eles são fixos, né? Que são salários, manutenção de escolas e tal, mas ainda assim existe um orçamento ali que pode ser utilizado para projetos que podem ter viés político-ideológico ali, né? Então, não está tão fechado assim, não. Eu diria que hoje em dia está 55-45, porque existe uma vontade desses partidos de formarem esse governo, mas eles vão ter que convencer um ao outro de abrirem mão de princípios básicos. Tá? Eu não estou nem dizendo de promessas de campanha, eu não sento com esse, eu não sento com esse. Hoje o Canal 12 fez uma reportagem muito legal, mostrando todas as promessas quebradas do Netanyahu, do Bennett e do Guidon Saar, promessas de campanha dos três, várias e várias frases que eles não estão cumprindo. Mas, enfim, isso é o de menos, né?
Eu digo realmente preceitos básicos políticos, quantas pessoas estão dispostas a abrir mão para poder fazer um governo cujo objetivo básico é tirar o Netanyahu e o Likud do poder, né, e afastar o que eles dizem que é esse método de governo, né, que, enfim, que é um problema para a democracia, segundo esses próprios partidos, e que, enfim, e tirar o próprio Netanyahu, que é uma ameaça a qualquer líder que quer surgir no país, né? Enfim, para terminar, a Ayelet Shaked, né, número 2 do Yamina, ela publicou um áudio, ela publicou não, perdão, aí está aí o meu ato falho. O Amit Segal, que é um jornalista do Canal 12, publicou um suposto vazamento de uma gravação, né, dela dizendo que o Smotrich não escuta os rabinos, que eles tentaram de tudo fazer um governo com o Likud, mas o Smotrich não deixava, e que eles não queriam fazer esse governo com o Lapid, mas que era melhor isso do que quintas eleições, a população não aguenta mais isso, que o país precisa ter um orçamento, o país precisa ter isso, aquilo. É um áudio que é muito favorável para ela que esse áudio seja vazado, né? Caiu muito bem para ela. A única coisa que cai um pouco negativa é ela dizer que o Netanyahu e a sua esposa, Sara Netanyahu, agem como dois ditadores, né? Que é alguma coisa que daria algum tom de veracidade, ou de, não diria de veracidade, enfim, de genuinidade a esse áudio. Não, realmente é um áudio vazado. Parece muito uma estratégia de campanha, talvez não dela, de alguns assessores, ou de pessoas que gostam dela, que deram para a Amit Segal, obviamente que o jornalista não disse de onde vieram as fontes, mas, enfim, tá aí, ficou aí esse áudio divulgado. Pareceu que o objetivo era mais dar legitimidade ao Bennett para negociar esse governo de união, que se chama de governo de união, né, que é enfim, dizendo, a gente fez de tudo com o Likud, mas o Likud não conseguiu, e aí, enfim, não dá mais para continuar assim. Para tentar aliviar um pouco os ataques que eles estão sofrendo e vão sofrer cada vez mais. E, enfim, agora é esperar para ver se eles realmente vão conseguir formar esse governo ou não. Eu acho que está, outra vez falando, 55-45. Tem uma chance que não é pequena de ter novas eleições. Tem uma chance muito pequena do mandato voltar para a Knesset e do Likud ou do Netanyahu conseguirem formar o governo, né? Outra pessoa do Likud ou o Netanyahu. Mas, enfim, o Lapid hoje deu uma declaração ao vivo, todos os jornais mostraram, dizendo que acabou o momento de briga entre os blocos, que a gente agora veio para substituir, botar um país que pode funcionar, né, um governo que pode funcionar, que vai fazer bem para o país. Tentou fazer uma declaração de estadista, foi a primeira vez que ele falou, desde ontem, quando ele recebeu o mandato do presidente Rivlin, né? Tentou dar legitimidade aos partidos que estão em blocos opostos, ou um pouco mais diferentes do dele, para que formem esse governo. Citou nomes dos líderes de todos os partidos judaicos que estão negociando com ele, não citou dos partidos árabes, justamente também para não constranger alguns partidos da direita judaica. Enfim, agora resta ver o que vai acontecer, né? Não dá muito para a gente ficar aqui chutando, tentando adivinhar o que vai acontecer, quem vai receber qual ministério, quem vai tentar o quê, quem vai bater o pé para isso e para aquilo. A negociação já é difícil por si só, né? Vamos agora esperar um pouquinho. Semana que vem, eu imagino que a gente vai poder ter uma notícia um pouco mais definitiva para dar para vocês. E se não tiver governo até semana que vem, acho difícil que ele saia depois, né? Então a gente acha que vai poder voltar nesse podcast aqui com umas informações um pouco mais definitivas. João, só me tira uma dúvida. Se o Lapid, né, no caso, não conseguir montar o governo agora, o Rivlin, ele tem que passar o mandato para o Knesset ou ele pode derrubar o Knesset e chamar eleições? Não, o Rivlin não pode derrubar a Knesset. A única alternativa que ele tem é passar o mandato para a Knesset. Ok. Mas a de qualquer forma... Mas a Knesset pode. A Knesset pode. Sim, a Knesset se derruba. A Knesset pode se dissolver e convocar a eleição. Exato. Entendi. Não, eu tinha essa dúvida se ele era obrigado a mandar o mandato, a devolver o mandato para o parlamento. Então Ok, é isso. Vamos ver o que vai sair disso aí mesmo. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burd. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que comprou carne na cidade de Tira, ali pertinho de Kfar Saba, onde ele mora. Tem um açougue lá que eles fazem o corte latino, o corte argentino, uruguai, o assado de Tira, colita e todos aqueles cortes lá que os castelhanos estão acostumados, e fazem também nossa picanha brasileira. Apoel Jerusalém, depois de 21 anos, de volta à elite do futebol israelense. Subiu junto com o Apoel Nof Agalil. Lembrando que ainda tem 3 rodadas da Liga Nacional, que é a segunda liga do futebol israelense. O Nof Agalil antes era o Natzeret Illit,
a cidade trocou de nome, o time trocou também, de Natseret Illit para Nofa Galila, uma cidade que fica do lado da cidade de Nazaré, da cidade histórica de Nazaré. E o Hapoel Jerusalém, depois de 21 anos, retornando à elite do futebol. Lembrando que o velho Hapoel Jerusalém teve uma dissidência, criaram o Hapoel Katamon Jerusalém, né? Vocês podem achar textos sobre o Hapoel Katamon Jerusalém no conexãoisrael.org. E aí o Hapoel Katamon Jerusalém acabou assumindo o velho Hapoel Jerusalém no ano passado. Sobre isso tem texto no Conexão Israel também. E aí o velho Hapoel Jerusalém, administrado pela ONG do Katamon, volta depois de 21 anos à elite do futebol israelense. Portanto, a partir do meio desse ano já, mas meio do ano que vem, da temporada que vem do futebol israelense, a partir de agosto, setembro, poderemos ter de volta o clássico do futebol de Jerusalém, Beitar Jerusalém contra Hapoel Jerusalém. O time venceu por 2-0 em casa, garantiu a vaga e ainda tem 3 jogos para comemorar com a torcida esse acesso. O time subiu com 3 rodadas de antecedência, quer dizer, não é para qualquer um. Isso prova que a campanha de ponta a ponta foi maravilhosa. Na liga principal, na primeira divisão, o Maccabi Haifa abriu 4 pontos sobre o Maccabi Tel Aviv. O Maccabi Tel Aviv, o atual bicampeão. O Maccabi Haifa não é campeão há 12 anos. Abriu 4 pontos, faltando poucas rodadas para o final, fazendo a gordura e, quem sabe, encaminhando um título depois de 12 anos. Era isso aí, então, um grande abraço. Valeu, mestrão, obrigado aí pelo seu comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. Queria deixar um abraço aqui para o nosso ouvinte Fábio Silva, que ouviu o nosso podcast, ele ouve o nosso podcast aí toda semana e entrou em contato com o Kiki, porque no último podcast o Nelsinho fez uma menção ao Kiki, porque ele falou do Hapoel Yerushalayim, né, que subiu para a primeira divisão do futebol israelense, depois de ter passado pela terceira, caiu até a terceira divisão, foi subindo, não caiu até a terceira divisão, é uma história complexa, mas enfim, chegou até a terceira divisão, agora já está na primeira divisão novamente, subiu na semana passada, e o Fábio ouviu e comentou com o Kiki comentou comigo, então fica aí um abraço para o Fábio, brigadão pela audiência, e vamos que vamos, continue com a gente. João, algo mais a acrescentar ou ficamos por aqui, cara? Sim, tem uma coisinha assim para acrescentar. Assim. Na semana passada, pela primeira vez na história do futebol mundial, uma árbitra transgênero, né, foi oficializada como árbitra de futebol aqui em Israel, uma israelense. Né? Enfim, não me lembro agora o nome dela, é um pouco feio até, se está dando essa notícia, tinha que lembrar. Mas enfim, semana que vem eu prometo que eu volto com essa informação. E tá aí, né? O futebol israelense não é muito famoso pelos seus jogadores, que não são nada demais, para não dizer que são de qualidade muito baixa, mas está inovando aí, com uma notícia interessante para a coexistência, para a tolerância, né? Que é para a aceitação, enfim, do esporte que reproduz tanto machismo, tanto patriarcalismo como futebol, né? O futebol masculino especificamente, né? Ter uma árbitra de futebol transgênero aqui em Israel, justamente, que é um país super polêmico em relação a essas questões super conservadoras em determinados aspectos, em outros nem tanto, sobre essa questão do papel da mulher na sociedade e da comunidade LGBT. Tá aí uma notícia interessante aí para a gente comentar. Eu também acompanhei isso, inclusive, ela também, o primeiro jogo foi um jogo do Beitar Yerushalayim, Beitar Jerusalém, né, que me deixou também bem surpreso, porque tem uma grande parte, inclusive, da torcida organizada, né, do Beitar. É uma torcida chamada La Família, que são, enfim, bem racistas, homofóbicos e tudo isso que a gente tem de ruim, tudo isso que a gente vê de ruim estão representados neles, né? E, enfim, inclusive, mas a juíza foi aplaudida no estádio, o que foi um ponto positivo. Bom, é isso, João. Então a gente fica por aqui e se encontra na semana que vem para gravar um episódio, de repente, trazendo um novo governo ou negociações avançadas para um próximo governo. Um grande abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.